Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe aqui uma continuação do estudo das integrais múltiplas, enfim, o estudo das integrais iteradas, que é falando do teorema de Fubini dentro da aula de hoje. Corresponde à parte 3 do curso das integrais múltiplas. Então vamos lá. Na aula anterior falei, dentre algumas aplicações, mostrei o cálculo da precipitação através do teorema do valor médio para a integral dupla, né, visto através desse curva de nível. Falei das aplicações sobre volumes, que veremos em outras aulas, e a ideia do que está por trás da estimativa desse volume. Na aula de hoje, quero que vocês entendam que, baseado na estimativa da integral dupla, né, a ideia é entender sobre o elemento de área dA no sentido dessa integração, onde esse dA, nós já sabemos, que é o elemento infinitesimal de área, que corresponde ao elemento que retiramos para fazer a estimativa de uma amostra de volume que está sobre a superfície f de xy, dado por essa curva aqui. Bom, na aula anterior eu defini a integral dupla como a soma dupla de Riemann, né? Lembrando que R é toda essa região que delimita o volume, delimita o volume lá no plano XY, e a superfície limita a altura desse volume. Então está aqui a integral dupla, né, baseada na soma dupla de Riemann. Pois bem, feito isso em aula anteriores, se você não viu, acho que vale a pena assistir a parte 1, a parte 2, e para deixar mais sólido esse conceito, para que possamos entender melhor o que vai vir para frente, né? Então, dessa forma, sabendo de como podemos definir o volume de uma superfície f de xy maior do que zero, aqui estamos considerando ela maior que zero, maior ou igual a zero. Então, note que eu tenho aqui, como eu mencionei, a questão aqui é o elemento infinitesimal de dA. dA é formado por dx e dy, né? dx ele está aqui, ou melhor, aqui é dy, e a lateralzinha aqui é o dx, porque o x corre assim e o y corre assim. Então dx vezes dy, isso aqui me dá dA. O que eu quero dizer é que a ordem que você coloca no dA aqui não importa. Pode ser dx dy como dy dx, desde que você obedeça os limites de integração. Então, por exemplo, aqui, tá, eu troquei aqui, mas na verdade aqui é dy e aqui dx. Por quê? Porque eu coloquei primeiro a integral de AB. Então o que está fora, aqui é x, que está dx está fora, então a integral de A até B. Aqui dy que está dentro, então o limite de integração é CD. Desde que aqui entenda que é a variação de x e aqui a variação de y. O que eu quero dizer é que poderia ter sido a integral de C a D, A até B, F aqui, dy, dx primeiro e depois dy. Né? Note que A a B é a variação em dx, que está primeiro. Percebeu? Então, essa escrita que nós vimos pela a integral dupla de Riemann, ela pode ser escrita pelo produto de dx e dy. Pois bem, vamos imaginar agora que vamos manter fixo x. Se eu mantiver x fixo dentro da minha f de xy, que está aqui, e integrar variando, né, daqui para cá, que aqui é d e aqui é c, que é em y, note que eu vou obter essa área. Ok? Essa área vai ser obtida porque eu fixei o x e integrei apenas em y. Então essa área vai ser a integral da minha superfície, só que integrando em dy, variando de C a D. Se eu colocar essa área
dentro de outra integral, ou seja, eu estou dizendo que se eu integrar agora essa área variando de A até B, é como se eu estivesse pegando várias lâminas, né, nessas áreas que eu coloquei e somando dentro do intervalo AB. Ou seja, eu vou obter o volume. Né? Se eu integrar essa área de A a B, eu obtenho o volume. Só que essa área aí, nada mais nada menos do que essa integral. Né? Isso aqui é essa integral aqui. Ó. Ok? Então, nas entrelinhas, o que eu quero dizer para você? Que integrar o volume, nada mais nada menos do que é uma integral de uma área variando dentro de um intervalo AB. Ou seja, pegando várias lâminas e somando no intervalo AB. Se eu fixar agora y e fizer a mesma ideia, eu vou obter uma área, só que essa área vai ser construída variando agora o A até B, fixando o y. Né? Então vou obter uma outra área, de A até B. Se eu integrar essa área, ou seja, somar várias lâminas dessa aí abaixo da superfície de A, né, ou de C a D, né, integrar de C a D, eu vou obter o volume, que nada mais nada menos é escrito dessa forma. Isso aqui é a minha A. O que vocês puderam perceber? Que esse volume vai ser o mesmo, tanto começando a integral por y e depois por x, como também começando por x e depois por y. Essas integrais dessas áreas é a famosa integral iterada, como eu mencionei no início da aula. E a importância aqui é que você tem que integrar de dentro para fora, respeitando os limites de integração. Ok? Então, eu construí para vocês o que é uma integral iterada. Essa integral que eu acabei de mostrar aqui, né, da área abaixo do volume, né, que essa área que vai permitir obter o volume após a integração dela. Então, sabendo disso, trouxe um exemplo A e B aqui, só que são iguais, porém com ordens trocadas. No primeiro caso aí, eu vou integrar primeiro em y. Então, eu vou apenas integrar isso aqui. Ó. Integrando em y, x é constante. Então, aqui é 1, então, mais 1 vai dar 2 sobre 2. Tá aqui, variando de 1 até 2. Então, eu coloco o 2 aqui, né, o 1 aqui, fazendo essa continha aí dentro da integral, deixando o x de fora, né, porque o x é uma constante, eu vou obter esse resultado. Como eu disse, isso aqui é uma função área, né, que acabamos de mostrar no slide anterior. Se eu integrar agora essa área, variando de 0 a 3, né, integrando essa área, que esse aqui já foi integrado, vou integrar a área variando de 0 a 3. Ou seja, eu vou trocar essa integral por isso que eu acabei de calcular. Então, colocando aqui, vou integrar agora ela em x. Integrando em x, vai ficar x ao cubo sobre 3, né, aqui 3 em cima e 3 embaixo, vai cortar com esse, sobra x ao cubo sobre 2, variando de 0 a 3. Colocando o 3 aqui, porque o 0 vai zerar, fica 27 sobre 2, o resultado dessa integral. A letra B, troquei agora a ordem dos elementos aqui de integração. Então não vou fazer como eu fiz na letra A, já vou fazer dentro da própria integral. Então vou integrar primeiro em x, né, separei aqui, vai ficar x ao cubo sobre 3 vezes y. Substituindo os valores, calculando, vai ficar 27, porque 0 vai zerar, né, colocando 0, zera tudo. Colocando o x aqui vai ficar 3 ao cubo sobre 3. Então 27 sobre 3 dá 9 vezes y, dá 9y. Então essa integral aqui toda, variando de 0 a 3, vale 9y. Né? 9y. Que é exatamente essa área aqui. Eu vou integrar agora, né, 9y em relação a y. Então vai ficar, coloca 2 aqui e o 2 embaixo. Então vai ficar 9y² sobre 2, variando de 1 até 2. Né? Colocando o 2 aqui e colocando o 1 e fazendo essa continha, né, da integral definida, vai ficar com 27 sobre 2, que é o mesmo resultado que vimos na letra A. Ou seja, que garante aquilo, comprova o que acabamos de falar. A ordem que você pega para começar integrando
não vai interferir no resultado final, ou seja, sempre integrando de dentro para fora. A questão é a seguinte, às vezes fica complicado integrar primeiro em X ou depois primeiro em Y, aí você tem que escolher a ordem de integração que facilite melhor o início da tua integral. Né? Isso que acabamos de falar sobre a igualdade, né, a ordem dos limites de integração, vem do teorema de Fubini, né, que ele fala que essa integral dupla, né, de f de x dA limitada por R pode ser escrita dessa forma, né, onde dA é o produto dy dx ou dx dy, desde que você obedeça os limites aqui de integração de acordo com a sua escolha, né, desse produto. Tá bom? Ou seja, se por último é dx, então a variação do intervalo vai ser em x. Se o último for dy, o último intervalo da integração aqui vai ser em relação a y. Pois bem, vamos pegar um exemplo 2 aqui. Olha essa integral aqui. Essa integral eu posso fazer tanto em dA como dx dy ou dy dx. Vamos pegar primeiro em x. Né? Então, note que esse intervalo é o de x e esse é o de y. Então, se eu vou pegar primeiro em x, aqui dentro vai de 1 a 2 e o fora de y vai de 0 a π. Então, integrando em x, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então, integrar seno de xy vai ficar menos cosseno de xy sobre y. Porque quando você deriva o cosseno disso tudo, vai ficar menos seno, com menos dá mais, vezes a derivada do que está dentro em relação a x sobre o y, que vai sumir com esse do denominador. Então, essa integral toda que está aqui vai permitir obter isso daqui. Note que o y aqui foi cancelado, como eu disse, com esse de baixo, variando de 1 até 2. Ok? Colocando aqui o x2, né? E depois o x1, né? Vai ficar essa expressão. Note que o aqui vai ficar mais, porque é menos que está aqui, menos a aplicação desse x em 1, né? Menos, né? Então, está aí minha função. Aqui basta integrar separadamente, né? Agora em y, integral em y. Então essa integral aqui em y vai ficar, a integral do cosseno vai ficar menos seno de 2y sobre 2, né? Está aqui. Essa integral aqui. A integral do cosseno vai ser o seno, variando de 0 a π. Bom, seno de 0, se colocar 0 aqui em tudo, vai zerar tudo, seno de 0 vai dar 0. Se colocar o π também, vai zerar, porque seno de 2π dá 0, seno de π também dá 0. Então toda essa integral aqui vale 0. Mas não se assuste no sentido de volume, né? Como isso é uma função, uma superfície periódica, está dizendo aí que a parte de cima ela está se cancelando com a parte de baixo. São simétricas, em cima positivo, embaixo negativo. Ok? Agora pense se você integrasse primeiro em y. Né? A mesma função. Olha a dificuldade que seria. Você não pode fazer mais o que eu fiz aqui integrando direto, porque aqui você tem um produto agora em algo com y, um seno de y. Ou seja, não dá para fazer o que eu fiz aqui. Então você vai ter que integrar isso por partes. Então olha a dificuldade. Então, eu tinha comentado no slide anterior. Às vezes você escolher, eu sei que a ordem não altera o resultado final, mas você fazer uma boa escolha no início permite fazer um cálculo mais simples, né? Então, vou deixar como exercício para vocês. Se quiser tentar fazer primeiro por dy e segundo por dx, você vai ter que encontrar 0 também, né? Isso aqui só sai por integração por partes. Pois bem, peguei outro exemplo aqui, né? Note que é um produto de seno de x, cosseno de y. Você pode, nossa, um produto, né? Por onde começar, quem dx ou dy, né? Essa questão aqui, dentro dessa região. Mas note que integrar esse produto, se eu separar dA como dx, dy,
e eu tenho um produto aqui, então por que não separar o produto dessas duas integrais? O que tem seno de x eu uso o dx, o que tem cosseno de y eu uso o dy, e separo essas duas integrações, ok? E aí integro separadamente, integro esse em x vezes a integração desse em y, né? A integral do seno de x menos cosseno de x, de 0 a π sobre 2. Bom, cosseno de π sobre 2 dá 0, então fica menos 0 menos cosseno de 0 dá 1, então menos 1. Então vai ficar 0, né? Menos, aqui desculpa, é isso mesmo, cosseno de π sobre 2 dá 0, então aqui é mais, né? Porque é menos 1, cosseno de 0 dá 1, então 0 mais 1 dá 1, vezes seno de π variando de 0 a π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1, menos seno de 0 dá 0. Eu estou aplicando esse 0 aqui. Então, 1 menos 0 dá 1. Então fica 1 menos 1, ou 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, o volume exatamente dessa superfície que está abaixo dessa f de x, limitado dentro dessa região que está aqui embaixo. Ok, gente? Volume aí, se for em centímetros, seria centímetros cúbicos. E isso advém de uma propriedade, né? Desde que G seja um produto de G de x vezes H de y, dA elemento infinitesimal de dx dy ou dy dx, basta separar como produto de duas integrais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi apenas para mostrar a ideia do que é uma integral integrada e que você pode separar isso em dx dy ou dy dx, lembrando que a melhor escolha facilita também na integração da função, dependendo também da função aí que você está pegando para integrar. Ok? Um abração, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.